Bom dia, pessoal. Mais um indicador para mostrar para vocês. Esse indicador, na realidade, é uma média de outro indicador. Só que ele é tão complexo na sua formulação que é difícil, não é impossível, né? Programação não existe impossível, mas é muito difícil de criar a média dentro da plotagem de suas linhas. Esse indicador ele traça regiões de suporte e resistência com base em uma média escolhida aqui no menu. O que isso quer dizer? Deixa ele carregar, ele é bem pesado, vocês podem ver que demora um pouco. Se você inserir aqui uma média de 8.000 períodos no gráfico, você vai ter uma média que não se movimenta muito no gráfico. Tá aqui, ela começa aqui porque aqui começa 8.000 períodos em cima desse gráfico. E com base nisso, eu criei um algoritmo que traça essas linhas de suporte e resistência com a variação calculada em porcentagem. Então, o que isso quer dizer? Cada box desse, na parte de baixo até na parte de cima, tem 0,17% do valor dessa média. Quanto maior for o desvio, eu cliquei errado, cliquei no da média, a média vai aparecer enorme aí. Ó, agora eu vou fazer quanto maior for o desvio, mais alto será os boxes. Eu criei a média porque eu acho que esses boxes aqui, apesar de ajudarem bastante a visualizar regiões de suporte e resistência, vocês têm muito claro isso, você consegue traçar linhas com base nisso. Visualmente polui muito o gráfico, você tem dificuldade de ver os candles, fica um negócio bagunçado. Aí eu criei a média e vi, depois eu volto, vou apagar ele aqui para explicar sobre a média, que eu acho que é mais importante do que o box em si. Corrigir o desvio também, deixar tudo igual. É um arquivo pesado,
pouquinho chato de lidar com ele. Mas o que eu percebi nessa média? Toda vez que o preço estiver caindo, ela plota uma curva diferente de quando o preço está subindo. No que é legal isso aí? Até a coloração eu fiz de acordo com isso. Quando a média maior que a média anterior, ele plota verde. Quando a média menor que a média anterior, ele plota vermelho. Com isso, nós temos claramente uma linha côncava quando o preço está caindo e uma linha convexa quando o preço está subindo. Se eu reduzir esse tempo, ou se eu reduzir esse desvio, eu consigo assimilar quando o preço está subindo e quando o preço está caindo com maior facilidade. Até diminuir muito, mas é só para ter noção. Ó. Eu tenho o preço côncavo subindo, convexo descendo, côncavo um movimento de alta, convexo um movimento de baixa. Agora eu coloco a coloração acompanhando esse desenho. Eu tenho claramente o movimento de alta e claramente o movimento de baixa. Isso facilita bastante a visualização. Aí o valor de desvio vai do gosto de cada um. Como esse indicador é um indicador já antigo, eu já testei várias combinações e não cheguei a uma opinião assim e falar assim, não, essa combinação é a melhor combinação de todas. Todas as combinações vão dar o resultado de acordo com o desvio que você escolheu com base na média. Então você vai ter, quanto maior o desvio, maior o tempo de permanência no trade. A coloração não está certa. 0,33. Agora eu vou colocar a base dessa média, que é o HACI, correção, e vou explicar como ele funciona, que aí com base no funcionamento dele, vocês vão ter uma noção melhor de como usar a média e também usar o próprio indicador para ver tendência. Como eu falei no começo para vocês, eu usei uma média de 8.000 períodos para criar suporte e resistências. Dessa maneira, o que eu quis fazer? Eu quis deixar
a plotagem mais reto possível no gráfico. Eu também fiz o teste com abertura, com fechamento do dia, com prior quote, com todos esses aí para deixar reto. Só que aí, usando média, o que eu pude perceber? Deixa eu zerar aqui a brincadeira. Se eu colocar, por exemplo, uma média de 200 períodos, além de ter suportes e resistência, eu vou ter também a inclinação dessa mesma média. Aqui não está aparecendo, eu vou colocar uma média menor. Uma média de 100. Vamos ver se dá para notar já a diferença de inclinação. Justamente estava configurado para a abertura do dia, por isso que não estava mudando. Agora vou configurar para uma média de período menor, colocar uma média de 200, como eu falei anteriormente, aplico. E essa média aqui já está 200, né? Aqui 200 também. O que vocês veem? O pessoal que usa afastamento médio para trabalhar com compra e venda pode usar esse indicador com a média que achar melhor para trabalhar esse tipo de trade. Então vocês veem que, de acordo com o período que eu escolho no indicador, ele vai criar regiões de suporte e resistência com base no valor de desvio que eu escolhi e com referência na média. Então, isso fica legal para quê? Você consegue visualizar canais formados que acompanham as médias móveis. Você consegue, deixa eu apagar aqui, você consegue, pela inclinação do indicador, pela inclinação dele, você consegue perceber o movimento de tendência. Você consegue perceber a mudança de tendência. Então, isso aí facilita muito a não ficar posicionado de maneira errada. Além de ter linhas prontas para você colocar uma linha no gráfico e ver que está se formando um canal, você consegue ver também, pela inclinação das linhas, o movimento do preço. Vou colocar um período menor ainda. Não fica bom, mas é para fixar a ideia.
Vou colocar 100 períodos. Vamos colocar menos. A 100 mesmo. Vou manter o desvio 17 por enquanto. Vocês começam a observar que o indicador começa a fazer mais curvas, né? Quanto menor o tempo, menos noção também de tendência. Mas o indicador vai criar regiões de acordo com a média escolhida. Se eu aumentar o desvio, eu vou ter colocar um 33. Vou ter menos regiões de suporte e resistência. Vou ter uma quantidade menor de canais. Mas eu tenho uma visualização do movimento do preço. Cinquenta períodos. Mesma coisa. O preço está seguindo a linha de suporte e resistência que eu configurei. Aí você acha que a linha não está batendo nas regiões de suporte e resistência, por exemplo. Vamos usar isso aqui como um exemplo. Metade do caminho. Vou clicar aqui. Vou em desvio. Metade do caminho. Aplico. Agora estou pegando o ponto que eu queria. Vou olhar para trás e vou observar, ó, está batendo na região de suporte, região de suporte. Uma outra coisa também que ajuda. Tentou romper mais uma região, voltou. Mas aí você fala assim, aqui foi o que fez eu usar abertura, usar prior quote. Foi porque eu tinha uma sinalização de que o preço não aceitou descer mais e ele retorna. Só que é só uma falsa impressão. Ele retornou um pouco, mas ele está andando lateral. Então se eu entrar, tem uma sinalização aqui de que teve uma inversão. Eu entro com uma compra, até dá alguma coisa, mas dependendo da média que você escolher, você vai tomar stop. Então, a ideia de usar uma média com um período bem alto foi para ter o indicador o mais reto possível no gráfico. Cada gráfico seria bom verificar o desvio mais apropriado, o quanto de ponto você procura no trade. Você pode também tirar isso aqui fora, apesar de que eu acho que ele é muito bom para você ter embasamento para criar os desenhos de canal no preço.
É muito simples, é muito fácil, você não precisa ficar olhando que fundo bate com qual fundo. O indicador já dá isso para você. Sem falar que você tem uma noção de que o preço está caindo. Ele faz movimentos para cima e para baixo, mas a média principal dentro de 8.000 períodos eu estou descendo. Ele começa a plotar de acordo com o período da média. Aí você gosta de usar uma média menor, você vai configurar ele com a média menor. Agora tirando o indicador e inserindo a média. Tá com esse nome aqui, mas eu vou mudar. Vou colocar ela com a mesma configuração do indicador. Média de referência, período, desvio 16, acho que estava, né? É praticamente isso. Também você vai ter referência. Deixa eu apagar. Opções. Referências de para onde o preço está indo. Mas é do centro do indicador, né? É uma média de 6 períodos exponencial. Aqui eu posso escolher um período menor com base no indicador. Você vai ver mais sinalização de linhas côncavas e convexas. Acredito que período 1 ele já não aceita mais plotagem. Período 1 ele deixa de plotar a curvatura, sinalização. Mas em compensação você tem as referências, assim como do indicador de regiões de suporte e resistência, regiões onde o preço pode chegar. Quanto maior o período, eu acredito que aqui não fica tão bom. Vou exagerar aqui no 20 para ver o resultado. Vai reduzindo a principal referência do indicador, né? As linhas côncava e convexo começam a ficar mais retas, até chegar ao ponto que eu acredito que não vai mostrar mais nada. Vai ficar uma linha aí bagunçada. A coloração eu acredito que já vai ficar bem próxima da coloração das médias comuns da plataforma. Então o ideal seria usar
um período baixo, 6, 4, que é onde você vai ter uma referência melhor. Os dois juntos. Eu acredito que não tem muito a somar. Vou deixar no mesmo período. Média móvel 8,16, 8,17 já está praticamente na configuração certa. Pode ser que alguém ache que fica bom, mas fica a gosto do freguês escolher qual a melhor configuração para o indicador. Na área de membros, eu fiz uma publicação com esse mesmo indicador que eu apresentei para vocês agora, só que com uma configuração diferente. Eu modifiquei o cálculo de desvio e ele consegue filtrar regiões desde o início do dia, regiões onde há pouco movimento. Eu calculei uma média ponderada pelo valor de abertura, ponderada entre valor de abertura e fechamento dos candles. Então, o que essa média faz? Quando não há desvio, quando não há agressão, quando não há movimento direcional no início do dia, essa média ela fica passeando dentro dos candles. Aqui já teve um sinalzinho. Quando há um movimento, uma agressão maior, o preço sai fora dessa média porque ela está ligada ao cálculo da abertura do dia e esse cálculo segura a média. O preço consegue trabalhar mais rápido do que a média. Então você consegue um deslocamento do preço em relação à média, sinalizando um movimento, um possível movimento de tendência. Isso já está carregando, acredito que já deva estar disponível para o pessoal que é membro do canal. Você tem movimentos bem sinalizados, você tem stops bem curto quando não há tanta intenção assim do movimento. É um indicador de tendência, é praticamente a mesma coisa do indicador que eu acabei de apresentar para vocês, mas você tem esse filtro de separar as regiões de consolidação, as regiões de compra das regiões de venda. Ele faz de certa maneira ele faz um filtro para deixar a pessoa com menos entrada possível e, se der entrada, com stop bem curto até pegar uma tendência, um movimento melhor. Pessoal que se interessar aí, entrar na área de membro, já está disponível esse indicador. Entrando lá, vocês vão ter explicação sobre gaps, sobre movimento, sobre entradas e sobre gerenciamento dessa coloração desse indicador. Movimentos bem direcionais dentro do dia, stops bem curtos
nos gráficos de Renko principalmente. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Por hoje é só não, por enquanto é só. Eu pretendo fazer mais alguns vídeos hoje, pessoal que está na área de membro. Eu criei alguns indicadores de linha de acordo com indicadores nativos da plataforma e eu pretendo dar uma explicação aí meio por cima e jogar na pasta lá para eles testarem. Um abraço a todos e até a próxima.